Morar aqui em Portugal meio que me faz enxergar duas versões da vida. Uma de um país que me acolhe, que me ensina todos os dias e que eu quero continuar morando. E a outra de um Brasil que já não existe mais dentro de mim, mas que tá lá. Se eu precisar, eu sei que ele tá lá. Eu sou muito contraditório, né? No último vídeo eu critiquei quem corria e hoje eu tô indo fazer o quê? Correr. Decidi começar a correr porque simplesmente eu acho que é o exercício mais fácil para eu começar agora, porque é só sair de casa e ir. Obviamente não vou sair correndo que nem louco, eu vou intercalar entre caminhada e corrida. Mas vamos começar, vamos ver o que vai dar. Eu quero tentar ir correr antes de trabalhar. Não sei, hoje é domingo, então eu acordei mais tarde, mas dias de semana eu vou ter que tentar acordar mais cedo para fazer isso, né? Então, vamos ver. Mas é claro que hoje que eu decidi que eu ia começar isso, tá chovendo. Mas eu vou do mesmo jeito. A luz aqui do hall fica apagando. Eu tô no hall porque eu queria começar a gravar agora. Eu não tenho roupa de corrida, mas eu coloquei tipo um short e uma blusinha térmica que é meio frio. E é isso. Não comprei roupa nem nada. Vamos assim mesmo, do jeito que tem, do jeito que dá. Bora! Consegui. Dentro das minhas limitações, mas consegui. Eu corri 20 minutos. Fui correndo dois e andando, caminhando só um. É o que eu consigo agora, mas acho que já foi um bom começo, porque eu fiquei bem cansado. Passei no mercado, peguei suco de laranja, um abacate e limão pra fazer uma comidinha, porque daqui a pouco eu já vou ficar com fome. Mas antes eu vou tomar um banho bem relaxante, bem demorado, porque vocês viram como é que tá o tempo, né? Então agora eu pretendo passar o dia inteiro em casa mesmo. Já comecei aqui a preparar o meu pequeno almoço barra almoço, o meu brunch, né? Eu ia usar só metade de um abacate, mas vou usar ele inteiro. E eu tinha achado pouco, mas agora eu tô achando que vai ser muito. Mas enfim, já tô dando uma amassadinha nele aqui, enquanto o bacon já tá ali. Eu não gosto muito de abacate fatiado, eu prefiro ele amassadinho assim. Aí eu coloco meio limão, sal, pimenta preta. Eu gosto de colocar só, nem é um fiozinho, só um pouquinho de azeite assim. Vou colocar o pão já pra dar uma tostadinha. Gente, então é isso. Eu fiquei com preguiça de fazer um café, um V60, então acabei tirando na máquina Nespresso mesmo. Isso agora são 12h18, então meio que já tá na hora do almoço também. Vou assistir alguma coisinha por aqui, relaxar um pouquinho. Vamos branchar? Eu abri ontem uma caixinha de perguntas no meu Instagram, porque eu queria saber se vocês tinham alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre a minha vida em Portugal, sobre como é ser imigrante. E eu tava a semana inteira já pensando nesse vídeo e queria trazer pra vocês aqui um pouco da minha história como imigrante, como é viver aqui, por que eu gosto de morar aqui. Eu acho que não tem como começar esse vídeo se a gente não voltar uns anos atrás. Então, em 2018, eu terminei um relacionamento abusivo. Foi bem conturbado, tanto o relacionamento quanto o término. E eu trabalhava como DJ, mas não era muito bem um trabalho, era meio que um freelancer. Mas eu até queria continuar na área, mas não sabia muito bem como. Então eu tava meio perdido assim, sabe? Mas por finalmente ter terminado aquele relacionamento, eu decidi que eu precisava de um recomeço, de um restart. E eu a minha vida inteira queria morar fora.
sempre tive essa vontade. Eu via vários amigos fazendo intercâmbio e infelizmente meus pais não tinham condições, mas eu sempre quis ter essa experiência de morar fora do Brasil. Sempre foi um sonho. E ali na metade de 2018, conversando com uma grande amiga minha, a Bruna, nós decidimos embarcar nessa jornada de imigrar juntos. No começo não era Portugal a nossa opção, mas vendo todas as hipóteses de visto e como a gente conseguia ficar legalmente em algum país, Portugal ainda era a melhor porta de entrada para imigrar, principalmente para brasileiros. Como isso ainda era antes da pandemia, era um processo bem mais fácil. A gente conseguia vir como turista e depois aplicar para um visto de trabalho aqui. E foi isso que aconteceu. Então, em fevereiro de 2019, há quase 7 anos atrás, nós dois viemos para Portugal de mala e cuia, sem conhecer ninguém, sem saber nada, com um Airbnb de 15 dias e, assim, um sonho pela frente, porém com muito medo. A gente nem sabia, na verdade, o que a gente estava fazendo, porque se a gente soubesse, a gente com certeza nunca teria vindo. Mas assim, que bom que a gente veio. O nosso começo foi muito difícil, foi muito complicado. Os nossos empregos no começo eram empregos muito ruins, com situações bem complicadas, assim. Então a gente ficava pulando de emprego em emprego e não achava nada bom. Então tinham várias vezes que eu via e me perguntava, meu Deus, por que eu tô fazendo isso, sabe? E eu me perguntava, por que eu saí da minha vida boa pra fazer isso? E além de tudo, a gente foi morar um pouco afastado de Lisboa, porque a gente cometeu o erro de assinar um contrato de 1 ano em um apartamento que não era em Lisboa, Lisboa. Então a gente tinha que pegar o trem todos os dias, era muito complicado. Mas serviu assim como uma escola mesmo pra gente. A gente conheceu todos os transportes públicos possíveis da cidade. Esse ano de 2009, eu digo que foi a minha escola de vida, assim, sabe? Foi o ano que eu aprendi a ser adulto, que eu aprendi a viver. E eu realmente sou muito grato por tudo que eu passei nesse 1 ano, até pelas coisas ruins. Mas enfim, no começo de 2020, nós conseguimos sair daquele apartamento e fomos para um apartamento um pouco melhor localizado, com condições muito melhores. Nós dois dividimos quarto no outro apartamento, então nesse a gente já tinha o nosso próprio quarto. Então tudo já começou a caminhar um pouco melhor. Até começar a pandemia 1 mês depois. Então a gente se mudou de apartamento. Em 1 mês começou a pandemia. A gente também tava com um emprego novo na época, tudo foi embora. Mas, ao mesmo tempo, que bom que a gente se mudou para esse apartamento antes da pandemia começar. E apesar de 2020 ter sido um ano muito complicado para todo mundo, foi um ano que a gente já tava com uma rede de amigos, já tinha uma certa rede de apoio ali, já tinham pessoas na nossa vida que nos ajudavam caso a gente precisasse. Então, foi um ano que a gente conseguiu se estabelecer um pouco melhor. E é engraçado pensar nisso, mas a pandemia foi um dos motivos que fez a gente querer continuar em Portugal. A pandemia aqui não era uma coisa política, então todo mundo respeitava, todo mundo usava máscara, e isso nos trouxe um certo conforto, sabe? E aí, logo depois, no ano seguinte, chegou a vacina e tudo começou a realmente melhorar. Foi no final de 2020 que eu comecei a trabalhar com café. Eu já tinha feito um curso de barista ainda no Brasil, mas ainda não tinha trabalhado aqui com isso. Então, era num brunch e eu ainda não fazia café, mas eu ficava observando muito a barista e aí eu fui aprendendo um pouco com ela e até eu ficar no lugar dela, porque ela teve que sair, então eu acabei ficando e enfim. Esse emprego eu fiquei do final de 2020 até agora em 2025, até em março de 2025, que foi quando eu abri o Nerve. Ou seja, foram 5 anos, mais ou menos, trabalhando nesse emprego. Então, assim, foi um lugar que me trouxe muito aprendizado, me trouxe amigos. O meu inglês melhorou horrores, porque 90% do tempo a gente só fala inglês. Então, eu sou muito grato por esse emprego, de verdade. Eu vim pra cá com 24 anos, que é uma idade que eu me considerava muito imaturo. Eu, né, gente? Eu não tô falando que todo mundo nessa idade é imaturo. Mas eu me considerava um pouco imaturo. Então, dos 24 aos 30, eu vejo realmente a fase onde eu moldei o meu caráter. Pra mim, eu vim embora
para Portugal na melhor fase possível para ter essa mudança. Porque essa mudança, ela alterou, melhorou, no caso, várias partes da minha vida, sabe? Pessoal, profissional, amorosa, com a minha família. Por mais que a minha família sempre foi muito tranquila, eu não tava sabendo lidar um pouco com essa pressão da família tradicional, sabe? Eu não tô falando de conservadorismo, eu tô falando de viver uma família. Então, isso me deixava um pouco ansioso, sabe? Enfim, fiz toda essa introdução porque eu queria dar um background da minha vida para vocês entenderem um pouco esse processo de imigração, como é que foi pra mim. Enfim, eu fiz toda uma introdução porque eu queria dar um background da minha vida até começar a expor realmente o porquê que eu gosto de morar em Portugal. Ainda no Brasil, com 24 anos, eu sentia que eu não ia conseguir ter independência financeira tão cedo. Por eu ser filho único, por os meus pais poderem me proporcionar uma vida confortável, eu senti que isso ia demorar um pouco. Então isso começou a me incomodar, sabe? Ser uma pessoa LGBTQ também no interior do Paraná, numa cidade um pouco menor, com uma cabecinha meio pequena, também começou a me incomodar. Então eu sentia que lá eu não ia conseguir ir pra frente mesmo. E eu tô falando dessa cidade que eu sou de Cascavel. Eu tô falando de Cascavel, eu não tô falando de São Paulo ou de outras cidades. Eu tô falando da minha vivência, de como eu me sentia lá. Então eu realmente achava que se eu não saísse daquela cidade, eu não iria pra frente. E hoje vendo, na verdade, eu acho que eu tava certo. Então foi aqui em Portugal que eu consegui ser essa pessoa que eu sempre quis ser, livre e independente, podendo ser 100% do meu jeito e me libertar, sem ninguém me podando ou se metendo na minha vida, sabe? Todo mundo sabe que família às vezes pode passar um pouquinho do ponto e se meter demais na sua vida. Eu não tô falando que a minha família é assim, porque minha família é super legal, todo mundo é muito meu parceiro e tenho contato com várias pessoas que me colocam sempre pra cima. Mas eu nunca consegui me encaixar nessa dinâmica de família. A minha mãe tem uma amiga, uma melhor amiga, há mais de 40 anos, e ela sempre me ensinou que amigos às vezes podem ser mais importantes que família. Então, foi dessa forma que eu fui criado. Eu fui criado para ter relações com as pessoas. E acaba sendo isso que continua me movendo hoje em dia. Muita gente me pergunta por que eu tenho um café, por que eu trabalho com café. E a primeira resposta talvez seria porque eu amo café, porque eu amo esse universo. Mas na verdade a primeira resposta que eu sempre dou é porque eu amo conversar com as pessoas. Eu amo ter essa troca. Eu amo ouvir. Eu amo aprender. E eu sinto que eu faço isso todos os dias. Eu aprendo diariamente com pessoas novas, com pessoas velhas, com brasileiros, com estrangeiros, com portugueses. Então, tudo isso para dizer que foi aqui que eu me encontrei. Que eu encontrei um lugar que pudesse me movimentar, sabe? Que eu conseguisse estar sempre em movimento. Na minha cabeça, no meu corpo. E Portugal me proporciona isso. Então, eu devo muito isso a Lisboa. Essa conexão com a cidade que me faz amar cada vez mais estar aqui. Eu nunca morei em outra cidade da Europa. Eu nunca morei em outra cidade a não ser Cascavel. Então, realmente, esse sentimento pode acontecer em outros lugares. Mas, hoje em dia, eu sinto que Lisboa é a minha cidade. Infelizmente, hoje em dia eu não consigo me ver morando no Brasil porque em algum momento essa conexão foi perdida. No começo eu até tinha muita noia de ser o filho único e os meus pais estarem sozinhos, mas na época eu tratei isso na terapia e ficou tudo acertado dentro de mim. E os meus pais amam vir pra cá, eles assim como eu, eles amam viajar. Eu vou pra lá também, então pelo menos uma vez por ano a gente tá conseguindo se ver e isso é muito importante também, é claro. Não tem como ficar muito tempo sem ver a minha família, porque o que eu sinto é depois que eu vou pro Brasil ou depois que meus pais vêm pra cá, é a gasolina que eu preciso pro restante do ano, sabe? Já são 7 anos fora e mudou muita coisa. Mudou o meu ritmo, mudou o meu jeito de viver, mudaram os meus gestos, mudaram as minhas piadas. Me mudou realmente 100%. Mudou a minha forma de me vestir, a minha forma de reagir com as coisas, a minha forma de me relacionar com as pessoas. Ou até a forma que eu vejo o tempo da vida, assim, sabe? Hoje em dia, eu acho que também tem uma coisa a ver com a idade, tá nos 30 anos. Eu vejo a vida muito mais leve. E eu acho que realmente é um misto de não morar no Brasil e dos meus 30 anos. Eu sinto que eu tenho mais tempo
pra viver. Não que eu tenha mais anos pela frente, mas hoje em dia eu sinto que eu tenho mais tempo pra viver a vida. Eu tenho salvo aqui há muito tempo um carrossel de uma psicóloga que eu vou colocar aqui na tela pra vocês e vou ler junto com vocês pra vocês entenderem um pouco do sentimento que eu tô tentando passar. Fora do Brasil, eu senti o alívio que eu não sabia que me faltava. No Brasil, eu vivia em alerta, mas não parecia dor, parecia exigência, responsabilidade. Ah, é assim mesmo. Crescer no Brasil exigia explicações. Minha voz, minhas escolhas, minhas pausas, meu jeito de existir. Na nossa cultura, o cuidado também pode pesar. Afeto condicionado, expectativas diversas. Concordar acabava sendo mais seguro do que questionar. A distância revelou que isso doía. Tem padrão herdado que é peso, tão enraizado que no Brasil parece normal. E eu só percebi quando saiu dos ombros. Sim, eu precisei de muitos quilômetros para me escutar, ou talvez um oceano de distância. Foi só longe que o silêncio virou voz. Nem todo mundo sai do Brasil por liberdade, mas tem gente que só percebeu que conseguia respirar melhor quando saiu. Eu acho que esse carrossel explica muita coisa já. E aí eu vejo que de repente o natural passou a ser a minha vivência do presente, e não do passado. E não do Caio de 7 anos atrás, de 10 anos atrás. A minha vivência é hoje. Então eu encaro isso muito pela frente e é meio clichê ficar falando isso, mas eu realmente tento viver muito presente. Eu faço planos pro futuro, planos pequenos. Eu faço planos de 4 anos, 5 anos. E passado é passado, não tem mais o que fazer. Ir pro Brasil hoje é um misto de sentimentos. Eu reconheço muitas coisas, mas parece que muita coisa já não me reconhece mais, sabe? Morar aqui em Portugal meio que me faz enxergar duas versões da vida. Uma de um país que me acolhe, que me ensina todos os dias e que eu quero continuar morando. E a outra de um Brasil que já não existe mais dentro de mim, mas que tá lá. Se eu precisar, eu sei que ele tá lá. Acaba sendo um sentimento meio que agridoce, sabe? E eu entendi que eu pertenço a diferentes culturas, a diferentes línguas, a diferentes modos de enxergar a vida e de viver. E isso, como eu já disse, mas eu vou ter que falar de novo para tentar me explicar mais. Isso é a minha potência, é isso que me dá a minha gasolina para encarar o dia seguinte. Eu preciso estar em contato com o novo, com o diferente. Lisboa me proporciona isso, porque é uma cidade extremamente multicultural. Para vocês terem ideia, 95% dos meus clientes no Nerve são estrangeiros. Alemães, ingleses, irlandeses, franceses, americanos. E eu tô falando dos clientes regulares, dos que vão todos os dias, não de turista. Então, para vocês verem que a comunidade que eu vivo hoje em dia é muito multicultural. Eu sei que no Brasil a gente também consegue encontrar isso em São Paulo, por exemplo. Mas, sinceramente, nenhuma vontade de morar em São Paulo. Mas quis trazer só um exemplo pra gente colocar numa balança assim. E hoje, de uma certa forma, eu acabo tendo também um certo aconchego familiar. Eu namoro com o João há 3 anos e meio, pra quem não sabe, o João é português. Então, eu tenho a família dele pra ir no almoço de domingo, pra passar a ceia de Natal. Então, é claro que isso também é muito importante, né? Essas rotinas que eu tinha no Brasil, por muito tempo eu não tive o almoço de domingo. Um domingo parecia só mais um dia normal. Então hoje em dia, o domingo, muitas vezes ele é um domingo em família. Então isso também faz parte da gasolina, da potência de querer continuar morando aqui. Eu quis abordar nesse vídeo um pouco mais a parte sentimental do que me faz ficar aqui e querer morar aqui, mas é óbvio que existem outras muitas coisas que me fazem gostar e querer continuar morando aqui pro resto da minha vida. O acesso, a segurança, a facilidade em conseguir viajar num fim de semana, a gente pode ir para outro país, que é uma coisa que eu sempre sonhei, que eu sempre quis e hoje eu tenho isso. O clima, que por mais que no inverno seja realmente frio, o verão aqui é ótimo, a gente tem muito sol, tem praia, tem festa. É incrível, eu amo o verão aqui. E também, por eu namorar com o João hoje, eu tenho muito mais acesso à tradição portuguesa, à cultura, sabe? Pra vocês terem ideia, por exemplo, eu fico muito ansioso pra chegar junho e começarem as festas populares de Lisboa e a gente tá ali com uma bifana e com uma cerveja na mão, curtindo música portuguesa.
A verdade é que eu me adaptei, sem forçar, sem pressão. Foi muito natural esse processo de adaptação. Eu realmente me sinto em casa hoje. É óbvio que eu quero preservar o que é autêntico, o que é meu. Eu vou ser sempre brasileiro onde quer que eu esteja. A verdade é que aqui a gente é muito bem representado, porque pra vocês terem ideia, eu até fui buscar agora pra ter o dado mais certo. Não sei se tá certo, porque eu acho que é mais. Mas, de 10 milhões de pessoas da população em Portugal, 600 mil, quase 1 milhão de pessoas, porque isso deve estar meio desatualizado, são brasileiros. Então a gente não fica carente de comida. Desculpa, portugueses, mas Portugal realmente parece um estado do Brasil fora do Brasil. A minha intenção nesse vídeo não é romantizar a vida fora. E porque muitas vezes é horrível. Ai, eu tô batendo toda hora no tripé. Porque muitas vezes é horrível, dói. Eu não sei se aquele abraço da despedida não pode ser o último. Então, tem muita coisa ruim, sim. Eu sinto falta, às vezes, de coisas que eu nem sei explicar. Porque não tem como explicar, sabe? Acho que só quem é brasileiro que entende o nosso calor humano. Então, às vezes, eu sinto realmente muita falta disso. E não é que viver aqui seja melhor. Eu só tô tentando sobreviver assim como todo mundo no lugar que eu escolhi. Tem muita coisa que eu não gosto, como o jeito das pessoas, o jeito de se relacionar. Mas, assim como também há muita coisa no Brasil que eu amo, e nem por isso eu tô lá. Porque, no fim, acaba não sendo sobre o país, e sim sobre o que eu tentei explicar nesse vídeo, sobre o que você constrói dentro de você, dentro do lugar que você escolheu pra morar. E aí, eu separei algumas perguntinhas que eu recebi lá na caixinha. Algumas eu meio que já respondi nesse vídeo, então eu vou só passar. Uma das perguntas foi: qual o hábito dos portugueses é diferente em relação a dos brasileiros? Muita coisa é diferente, mas muita coisa é parecida também. Como vocês já devem saber ou imaginar, eles são bem mais diretos e um pouco mais fechados. Não dão tanta risada. Mas você entende que é o jeito deles e aí você já aprende a viver com eles também. Mas eles são um pouquinho mais difíceis. Se é que vocês me entendem. A Maju mandou: como é que foi o primeiro dia acordando em Lisboa? Aquela sensação de, meu Deus, tô aqui. Quando eu cheguei, era maravilhoso. A primeira semana a gente tava turistando. A gente queria só aproveitar. Então a gente só curtiu muito. Eu acho que melhor da sensação de acordar foi a sensação de ter passado a imigração. Que acho que é uma coisa que, na verdade, todo mundo ainda tem medo. Mas acho que essa sensação foi um pouco... Eu lembro melhor, assim. Quero saber por que pensou em imigrar para Portugal e se já morou em outro lugar do Brasil. Respondi, né? Não era essa a nossa primeira opção, foi pela facilidade, isso há 7 anos atrás, e eu nunca morei em outro lugar. Eu vim de Cascavel, nascido e criado, direto pra cá. Primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi numa hamburgueria. Tinham péssimas condições, eu trabalhava das 11 da manhã às 11 da noite, era um horário repartido, então eu tinha ali umas 3, 4 horas de intervalo, que eu perdia, né, porque o que eu ia fazer? E, enfim, nem vou entrar nesse assunto, mas eu acho que eu fiquei 1 mês e meio lá e saí, tipo, correndo, a partir do momento que eu arrumei outra coisa, que também já não era aquelas coisas. Como saber o que é bom? Comida, lugares. Comprando meu guia. Eu tenho um guia que tá lá nos meus destaques no Instagram, que é um guia que você vai receber um PDF com o meu link do Google Maps, com todos os lugares que eu amo aqui em Lisboa, que não são poucos, mas todos que estão lá é porque eu realmente já fui e comprovo que é um bom lugar. Restaurante, bares, parques, festas, enfim, tem de tudo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conseguirem acessar diretamente esse guia. Bom, eu acho que foi isso. Eu já tava há umas semanas pensando em fazer esse vídeo assim, porque eu sinto que eu preciso falar mais sobre isso, sobre a vida do imigrante, porque acaba me deixando melhor também, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo um pouquinho diferente, mas deixem aí os seus comentários, as suas dúvidas, eu vou tentar responder todo mundo. E quem sabe não faça uma parte 2 respondendo só perguntas ou com outras dúvidas e curiosidades que possam surgir. Se inscrevam no canal,
deixem um like, deixem um comentário, manda pra uma pessoa que vocês sabem que tá pensando em imigrar, ou manda só pra um amigo que talvez possa gostar do meu conteúdo. É isso, um beijo, tchau.